Um documentário da TV Globo sobre a vida de Preta Gil reacendeu a polêmica envolvendo o ex-marido dela, Rodrigo Godoy, apontado por amigos próximos da cantora como responsável por uma traição durante o tratamento contra o câncer. A reação dele nas redes, cheia de ameaças veladas, também virou assunto. Fica com a gente que vamos reconstruir essa história do início ao fim, com todos os fatos confirmados. De um lado, uma mulher enfrentando o pior momento da própria vida, documentando cada etapa da luta contra o câncer com uma coragem que emocionou o país inteiro, transformando cada etapa do tratamento numa lição pública de resiliência. Do outro lado, o marido dela, hoje reagindo a críticas com ameaça, vídeo de dança debochado e uma vida nova recheada de academia, namoro e conteúdo adulto. Esse é o contraste que motivou esse vídeo. E eu vou reconstruir com você, passo a passo, cronologicamente, exatamente como cada peça dessa história se encaixou até chegar no ponto em que estamos agora. Vamos começar do início, porque entender a linha do tempo completa é essencial para entender a gravidade do que está sendo revelado agora. Preta Gil e Rodrigo Godoy, personal trainer, formaram um casal que por anos foi visto publicamente como sólido, com ele presente em eventos, acompanhando a rotina da cantora, participando ativamente da vida dela diante das câmeras. Preta, filha do músico Gilberto Gil, já tinha construído uma carreira sólida e uma imagem pública de força e autenticidade muito antes desse relacionamento, e a chegada de Rodrigo à vida dela foi recebida na época como mais um capítulo dessa trajetória de alguém que sempre viveu tudo de forma aberta e sem meio termo. O casamento chegou ao fim em 2023. Até aí, nada muito diferente de qualquer separação de casal famoso. O tipo de notícia que rende uma matéria e depois esfria em poucas semanas. O que muda tudo é o contexto em que esse fim aconteceu. E é exatamente isso que o documentário lançado agora pela Globo, chamado Preta, Eu Não Ando Só, veio expor com detalhes que até então não eram de conhecimento público, na fala de quem viveu aquele momento bem de perto, ao lado da cantora, nos bastidores que as câmeras normalmente não mostram. Segundo o relato dado no documentário pela atriz Carolina Dickman, amiga próxima de Preta, o fim do casamento coincidiu exatamente com o período em que a cantora enfrentava o tratamento contra o câncer. E não foi coincidência de datas apenas. Segundo apurado, Rodrigo Godoy se envolveu com Ingrid Lima, que trabalhava como estilista da própria Preta Gil na época. Ou seja, a traição partiu de dentro do círculo profissional mais próximo da cantora, agravando ainda mais o abalo emocional num momento em que ela já enfrentava a batalha mais difícil da vida física. Do ponto de vista de uma reconstrução factual, esse detalhe muda completamente a categoria do episódio. Não se trata apenas de um relacionamento que chegou ao fim, mas de uma quebra de confiança que atravessou múltiplas camadas da vida da cantora ao mesmo tempo, a conjugal e a profissional. Carolina Dickman descreveu esse momento como um dos golpes mais duros de todo o período da doença, dizendo que foi como levar uma pancada de alguém que ela não esperava, justamente enquanto estava mais frágil, mais vulnerável, tentando sobreviver. Esse relato, dado com a voz visivelmente embargada, foi um dos pontos mais comentados da produção assim que ela foi ao ar, na segunda-feira, dia 20 de julho. Outro depoimento fundamental veio do amigo Gominho, que contou ter decidido ficar ao lado de Preta justamente porque, segundo as próprias palavras dele, o marido estava traindo enquanto ela fazia quimioterapia, e diante disso, ele sentiu que não tinha condição de ficar longe, precisava estar presente. Segundo ele, essa decisão de ficar foi tomada com a intenção clara de acompanhar Preta até o fim, o que de fato aconteceu, já que Gominho permaneceu próximo da cantora em praticamente todos os momentos públicos e privados que se seguiram até o falecimento dela em 2025. Agora, vamos para a segunda parte da linha do tempo, que é a reação de Rodrigo Godoy depois que o documentário foi exibido. Em vez de silêncio ou de qualquer tipo de reconhecimento sobre o próprio papel nessa história, ele optou por gravar uma sequência de vídeos em tom duro,
afirmando que viveu muito tempo nos bastidores do meio artístico, que ouviu muita coisa, assistiu muita coisa, presenciou muita coisa. Ele insinuou, sem citar nomes diretamente, que boa parte das pessoas que o criticaram também teriam segredos guardados, dizendo que muitos têm telhado de vidro, e sugeriu que poderia, em algum momento, expor situações envolvendo outros famosos. Vale registrar, para manter o rigor da apuração, que até o momento ele não apresentou nenhum nome, nenhuma prova, nenhum detalhe concreto que sustente essa insinuação, o que classifica essa fala, tecnicamente, como uma ameaça vaga, sem substância comprovável até aqui. Do ponto de vista de quem está apurando essa história com atenção aos fatos, esse movimento de Rodrigo Godoy tem um padrão bem identificável. Em vez de responder diretamente às acusações feitas contra ele, especificamente sobre a traição durante o tratamento da ex-esposa, ele deslocou o foco para uma ameaça genérica contra terceiros, sem provas apresentadas, sem nomes, sem qualquer elemento concreto. Esse tipo de estratégia costuma ser usado justamente para desviar a atenção pública de uma acusação específica, trocando o assunto por uma polêmica maior e mais vaga, que gera engajamento sem exigir nenhuma responsabilização real da parte de quem a fez. É uma tática de deslocamento de foco relativamente comum em crises de imagem e funciona justamente porque desvia a conversa pública de um ponto específico e concreto para um campo especulativo, onde é muito mais difícil cobrar qualquer coisa objetiva. E a reação pública a esse movimento foi imediata. A internet interpretou a fala como uma ameaça direta contra Carolina Dickmann e Gominho, já que foram os depoimentos deles que geraram maior repercussão dentro do documentário. A maioria dos comentários apontava a mesma lógica. Um homem apontado como responsável por uma traição durante o câncer da ex-esposa não estaria em posição nenhuma de intimidar quem apenas relatou o que presenciou. Uma pessoa próxima de Preta chegou a chamá-lo publicamente de verme, e a resposta dele, um vídeo dançando de forma debochada, só reforçou, aos olhos do público, a leitura de que ele não estava levando a seriedade do assunto em consideração. Esse gesto específico, inclusive, se tornou um dos recortes mais compartilhados de toda a repercussão, justamente por contrastar de forma tão gritante com a gravidade do que estava sendo discutido. Agora, vamos até o presente, porque entender onde Rodrigo Godoy está hoje ajuda a fechar o quadro completo dessa investigação. Atualmente, com 37 anos, ele mantém um relacionamento assumido publicamente em agosto de 2024 com a musa fitness Ruana Rodrigues, também de 37 anos. Segundo o relato do próprio Rodrigo, os dois se conheceram na academia onde treinavam, e foi ele quem tomou a iniciativa da aproximação, contando publicamente com bom humor como esse primeiro contato aconteceu entre uma série de exercício e outra. Além disso, ele diversificou a própria fonte de renda ingressando na produção de conteúdo adulto, mantendo um perfil numa plataforma por assinatura, com cobrança mensal de aproximadamente R$ 50 pelos materiais disponibilizados aos assinantes. E por causa de toda essa repercussão recente, o nome dele chegou a ser cotado como possível participante da próxima edição de um reality rural bastante popular no país, segundo apontou um dos ex-participantes da edição anterior em entrevista recente. Cruzando essas informações com o restante da linha do tempo, fica claro um padrão de comportamento que vale a pena registrar nessa apuração. Enquanto a imagem pública de Preta Gil, mesmo após o falecimento, continua sendo associada à força, à superação e à transparência sobre os próprios momentos difíceis. A trajetória recente de Rodrigo Godoy é marcada por uma sequência de decisões que, olhando de fora, parecem sempre buscar minimizar o peso das próprias ações através do deboche, da ameaça vaga, ou simplesmente seguindo em frente sem qualquer tipo de posicionamento direto sobre as acusações específicas feitas contra ele no documentário. É importante frisar, com todo o rigor que uma apuração merece,
que as acusações contra Rodrigo Godoy vêm de depoimentos dados por terceiros, ainda que pessoas de extrema confiança de Preta Gil, e não de uma declaração direta e detalhada da própria cantora sobre o assunto, já que ela faleceu antes desse documentário ser produzido e exibido. Isso não invalida o peso dos relatos, mas é uma distinção metodológica importante. Estamos diante de testemunhos de quem acompanhou de perto, não de uma confissão gravada do próprio Rodrigo Godoy admitindo o episódio de traição em si. Uma investigação séria precisa sempre marcar essa diferença, mesmo quando o peso emocional do relato é esmagador e mesmo quando múltiplas fontes independentes convergem para a mesma versão dos fatos. Ainda assim, o padrão de resposta dele, sem negar diretamente o conteúdo do documentário e partindo direto para a ameaça contra terceiros, é um dado relevante para qualquer análise dessa história. Quem realmente tem uma defesa sólida contra uma acusação específica costuma respondê-la de forma específica também, apresentando a própria versão dos fatos com clareza, citando datas, contextos e, eventualmente, até testemunhas próprias que sustentem uma versão alternativa. Optar por uma ameaça genérica, sem provas, sem nomes, sem qualquer elemento verificável, é uma escolha retórica que, no mínimo, levanta mais perguntas do que respostas sobre o que realmente aconteceu naqueles bastidores que ele tanto menciona ter testemunhado, e sobre por que ele optou por não responder diretamente ao ponto central da acusação. Fechando essa reconstrução cronológica, fica um quadro bem definido. Uma mulher que enfrentou publicamente, com coragem, a doença mais dura da própria vida, enquanto vivia em silêncio, uma traição que só veio a público depois que ela já não estava mais aqui para contar a própria versão. Do outro lado, um homem que, diante da oportunidade de esclarecer ou desmentir esse relato com provas concretas, escolheu o caminho da ameaça vaga e do deboche público, uma escolha que, olhando cronologicamente para cada decisão tomada por ele desde o fim do casamento até hoje, parece seguir um padrão consistente de minimização e deslocamento de responsabilidade. Os fatos organizados nessa ordem falam por si, e cabe a cada espectador tirar as próprias conclusões diante de um conjunto tão robusto de depoimentos convergentes. Vale a pena, antes de fechar essa apuração, revisitar rapidamente cada elo dessa corrente cronológica, porque é assim que uma investigação séria confirma se a narrativa se sustenta de ponta a ponta. Primeiro elo: casamento sólido, publicamente exposto, entre Preta Gil e Rodrigo Godoy, celebrado com festa e presença de amigos próximos do casal. Segundo elo, diagnóstico de câncer, início do tratamento e, segundo os depoimentos, o início simultâneo de um envolvimento extraconjugal dentro do próprio círculo profissional da cantora. Terceiro elo, fim do casamento em 2023, ainda durante o período de tratamento. Quarto elo, falecimento de Preta Gil em 2025, depois de uma longa e pública batalha contra a doença. Quinto elo, lançamento do documentário em julho de 2026, trazendo à tona, através de depoimentos de amigos próximos, o relato completo desse período. Sexto elo, reação pública de Rodrigo Godoy, marcada por ameaça vaga e deboche através de um vídeo dançando. Sétimo e último elo, por enquanto, a vida atual dele, com um namoro novo, produção de conteúdo adulto e possível entrada num reality de televisão. Cada um desses elos foi confirmado por fonte jornalística, depoimento gravado ou declaração pública do próprio Rodrigo Godoy, o que dá a essa reconstrução um grau de solidez factual relativamente alto para um caso dessa natureza. E um ponto que merece destaque nessa análise final é justamente o timing de cada reação. Rodrigo Godoy não se pronunciou publicamente sobre o conteúdo específico do documentário nas primeiras horas após a exibição. Esperou alguns dias antes de gravar a sequência de vídeos com o tom mais duro. Esse tipo de intervalo, em situações de crise de imagem, costuma indicar um período de avaliação sobre qual estratégia de resposta a adotar, e a escolha final
pelo tom de ameaça em vez de esclarecimento direto, é um dado relevante para entender como ele decidiu lidar com a situação, não contestando o relato ponto a ponto, mas deslocando o debate público para um território mais nebuloso, onde ele mesmo se coloca como alguém que também guarda informações capazes de atingir terceiros. Reparem também que em nenhum momento dessa sequência de vídeos, ele nega especificamente o envolvimento com Ingrid Lima durante o período em que Preta enfrentava o tratamento, o que, do ponto de vista investigativo, é uma ausência tão significativa quanto qualquer declaração que ele tenha feito. Vale destacar ainda que esse tipo de caso ganha relevância pública não apenas pelo entretenimento que proporciona, mas porque expõe um padrão de comportamento observado repetidamente em situações de crise envolvendo figuras públicas, a substituição de uma resposta direta e verificável por uma retórica de ameaça genérica que gera manchete, gera engajamento, mas raramente é seguida de qualquer prova concreta. Documentar esse padrão, caso a caso, ajuda o público a reconhecer a mesma estrutura em episódios futuros envolvendo outros nomes, o que é, no fundo, uma das funções mais úteis de uma cobertura investigativa bem feita sobre esse tipo de polêmica. Essa investigação, reunindo depoimentos, declarações públicas e cronologia verificável, deixa um quadro que, goste-se ou não do desfecho, é bastante claro. Uma sequência de eventos que começou com uma traição, durante o momento mais frágil da vida de uma mulher pública muito querida, e que hoje, mais de um ano após o falecimento dela, ainda gera repercussão, debate e cobrança por parte do público que continua atento a cada novo capítulo dessa história. E cabe registrar que esse tipo de acompanhamento minucioso, cronológico, baseado em fontes verificáveis, é justamente o que separa uma cobertura séria de uma simples repetição de boatos. Aqui, cada afirmação tem origem identificável, seja em depoimento gravado no próprio documentário, seja em declaração pública feita pelos envolvidos nas próprias redes sociais. E se esse relato viesse à tona ainda em vida, muitos se perguntam se a resposta pública teria sido tão dura e ríspida da mesma forma, ou se a ausência da própria Preta Gil para confrontar diretamente a própria versão dos fatos, publicamente, deu a ele um espaço maior para reagir do jeito que reagiu, sem o contraponto direto de quem viveu a história ao lado dele. Fica registrado, para fechar essa apuração com o devido rigor, até o momento nenhuma das partes citadas nos depoimentos do documentário moveu qualquer ação judicial contra Rodrigo Godoy relacionada especificamente às falas dele nos vídeos publicados após a exibição. Um silêncio jurídico que, por enquanto, mantém tudo isso apenas no campo da opinião pública.